Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 29 de novembro de 2025. Putin irritado com a invasão da China à Rússia. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade. Quero também convidar vocês que gostarem do vídeo, deem um like. Se possível, deem agora no início para não se esquecer, senão vocês no final acabam saindo e esquecem de dar o like. E peço também que compartilhem com as suas redes sociais, indiquem, recomendem o vídeo. Assim mais gente vai ver a verdade e mais gente vai se inscrever no canal. Eu conto com vocês, façam seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Bom, por que o Putin está irritado? Que invasão chinesa é essa à Rússia, contra a Rússia, né? Que tem irritado, entre outras coisas, né, o ditador totalmente maluco, desequilibrado da Rússia, né? Essa invasão é porque Moscou, inclusive, as elites russas, não é só ele que está irritado, a elite russa deve pressioná-lo também. Elas estão insatisfeitas com a crescente influência da China na economia civil russa e gostariam de se aliar aos Estados Unidos contra a China, em troca de um acordo favorável ao Kremlin sobre a Ucrânia. Por que os oligarcas preferem os Estados Unidos? Até a Europa eles preferem. A maioria deles tinha residência em Londres, né? Os bilionários tinham mansões em Londres que eles compraram, alguns em Paris, mas a maioria em Londres. Por quê? Pelo estilo de vida, pela qualidade de vida, né? E não é uma zona que, vamos dizer assim, perigo limitado, não que não tenha. Os filhos deles estudavam lá, muitos dos filhos estudavam nos Estados Unidos, não nas universidades moscovitas. Mas eles moravam lá, inclusive, parte do tempo na Rússia e parte do tempo no Ocidente, na Europa, e alguns nos Estados Unidos. Poucos moravam nos Estados Unidos. A China é um país diferente, né? Então ninguém praticamente morava lá, não tinham as mesmas relações, tinha algumas relações comerciais. Agora, segundo o The Insider, as primeiras versões do plano russo norte-americano, de 28 pontos para encerrar a guerra na Ucrânia, vejam como isso é interessante, incluíam uma proposta para criar uma aliança entre Moscou e Washington para conter Pequim. Agora vocês vejam só o Putin como ele é traidor. Nessa aliança ele estaria traindo aquele que ajudou a financiar a guerra, quando ele estava mal das pernas. Está pior agora, né? E não é surpresa que o plano seja apoiado pelo presidente Vladimir Putin, é um Judas, né? A fonte da publicação afirmou que a irritação com a influência econômica da China está crescendo entre as elites russas. Segundo essa publicação, Pequim está ocupando ativamente os nichos deixados pelas saídas das empresas ocidentais, causando descontentamento nos círculos empresariais russos. Claro, o que aconteceu? Eles congelaram todos os bens, as mansões, iates, etc., aviões, o que ficou lá na Europa. A Europa, quando o Biden começou as sanções, ficou tudo congelado, eles não puderam mais pegar, está lá, né? Mas a guerra tem que acabar, chegar a um acordo para eles poderem pegar os bens de volta. Então é um dos motivos que eles preferem também. Então eles estavam tentando que o Putin fizesse uma aliança com o Trump, né? Os melhores amigos, e eu acho que são melhores amigos e são aliados, né? O verdadeiro aliado da Rússia hoje é o Trump, é os Estados Unidos. Uma fonte descreveu a aliança proposta como uma nova coalizão cristã, eles estavam chamando de coalizão cristã. Essa manobra provavelmente visava o público conservador dos Estados Unidos e os apoiadores do movimento MAGA, né? Onde prevalece o argumento da necessidade de concentrar recursos na contenção da China em vez de apoiar a Ucrânia. A publicação sugere que esse ponto foi excluído das discussões posteriores porque seria politicamente arriscado para Moscou demonstrar disposição para se distanciar de Pequim, um de seus principais parceiros internacionais durante a guerra. Eu acho que é o principal, a revista Insider diz que é um dos principais, mas é o principal e é o que de fato comprava
petróleo para financiar a guerra. Acho que ele não precisava todo esse petróleo que ele comprou, mas ele estocou. Como ele é um país rico, é o segundo país mais rico do mundo, ele fez disso. Além disso, esse artigo também explica que o Kremlin se satisfez com a cláusula do plano de paz, segundo a qual alguns dos ativos russos congelados seriam usados nos esforços dos Estados Unidos para a reconstrução da Ucrânia. De acordo com os dados fornecidos aos Estados Unidos da América desses ativos, olhem só, receberiam 50% dos lucros e os países europeus teriam que expandir o fundo de investimento com mais 100 bilhões para financiar a Rússia, os europeus. Mas eles não consultaram os europeus não querem isso, os europeus não concordam com isso. É uma arrogância do Putin e uma arrogância do Trump, né? Uma fonte que compartilhou a primeira versão do documento com jornalistas afirma que esse mecanismo atendia às necessidades das elites russas, pois lhe permitia manter influência sobre os futuros projetos econômicos na Rússia, né? Segundo ele, os oligarcas ainda poderiam lucrar com seus investimentos na Ucrânia, mesmo com o confisco formal dos ativos. Né? E eles queriam abocanhar a Ucrânia também, por causa disso que é a pressão, na realidade, essa pressão que o Trump está fazendo em cima do Zelensky é para a capitulação da Ucrânia, né? E eles vão saquear a Ucrânia, ele e o Putin, é isso que eles querem, mas acho que não vai acontecer, que a Europa está contra e o Zelensky está contra. Eu acho que se o Zelensky estivesse sozinho, seria um momento muito mais delicado do que agora. Ele tem a Europa com ele. Porque o Putin errou quando, no que assumiu o mandato, chutou os europeus. E continuou chutando. E não trouxe eles de volta. Não fez nada, não tentou trazê-los de volta. Tratou-os como inimigos e a Rússia, historicamente inimiga, tratou como amiga. Eu vou pesquisar melhor por que o Trump está fazendo isso. Quais as alternativas. Anteriormente, o jornalista investigativo chamado Christo Grozev, que está prometido de morte, inclusive, por algumas facções russas, né? Sobre a proposta de coalizão russo-americana contra a China na primeira versão do plano para a Ucrânia. Ou seja, ele escreveu essa proposta. Segundo ele, Moscou estava tentando trocar a paz por dinheiro, em um acordo geopolítico com Washington. Então, o Christo Grozev afirma ter visto uma versão preliminar do plano de paz para a Ucrânia há 6 meses passados. Segundo ele, tratava-se de um conceito puramente russo, quase idêntico ao atual documento de 28 pontos, que está sendo apresentado como uma iniciativa dos Estados Unidos da América, mas, de fato, foi desenhado por Moscou. De acordo com o jornalista, a versão preliminar do plano continha 30 pontos e não 28. O primeiro ponto que ele tiraram, né, pressupunha que os americanos e os investidores, seus investidores, né, tirariam a Rússia do pós-guerra da recessão. Então, a missão do Trump é tirar, investir ali, botar dinheiro para tirar da recessão, para tirar desse buraco negro que eles entraram, que a ruptura vai haver, né, econômica, se nada for feito, como fizeram na década de 1990, ou seja, o país agressor primeiro destrói a Ucrânia e depois espera ser salvo da crise econômica. Ridículo, né? Ou seja, a Rússia vai lá, destrói a Ucrânia, agora ele quer que os Estados Unidos salvem ele. Com o que o Trump tinha concordado. Mas eles tiraram isso do documento. Eu só queria destacar isso, né? Que a Europa também não concorda com isso. Acho que a Europa, no primeiro momento, pelo menos quando a guerra acabar, não vai colocar dinheiro ali, porque vai colocar dinheiro no futuro inimigo. A Rússia pretende voltar à carga, se não agora, quando o Trump sair do mandato dele, ele não pode se reeleger a segunda vez, acho que eles vão voltar à carga. Ele agora faz tudo pelo Trump para ter as benesses que o Trump pode dar para ele. O segundo ponto descrevia a ideia de uma nova aliança russo-americana contra a China, enfatizando a demagogia de uma União Cristã. Que União Cristã é essa? E de maldosos, o Putin, União Cristã? O exército dele, as maldades que ele fez na Ucrânia, não vou repeti-las agora, que eu falei em um dos vídeos de ontem. Se esse fosse de fato o plano, Moscou estaria tentando trocar a paz por dinheiro em um acordo geopolítico com Washington. Grozev, o Christo Grozev, né, está certo de que se trata de um plano russo
e não de um projeto desenvolvido em conjunto. Ele publicou isso, né? E outros estão replicando isso também. Eu mesmo repliquei e disse que é o plano da Rússia, porque a informação que nós recebemos é essa. E o enviado especial, né, o corretor de imóveis de Nova York, Steve Witkoff, que é um descendente de russos, que estava lá só ouvindo o Putin dizer, faz isso, faz isso, faz isso, vai ticando, leva lá para o Trump. O Trump lá fizeram um panfleto e mandaram. Aquilo não é nem um plano de paz, é um panfleto. Aquilo é... gente séria não faz isso. Você veja uma coisa, esse plano de paz está sendo discutido não por diplomatas. Inclusive, tem o Lavrov. O Lavrov sumiu, ninguém mais vê o Lavrov. Ele não está em nada nas discussões de paz. E ele estava, com as reuniões em Riad, né, as reuniões na Turquia, ele sempre ia. Ele comandava. Ele, de fato, só queria frisar, ele, de fato, está na desgraça do Putin. Não sei se vai ficar para sempre ou vai ser readmitido, né? Mas ele está fora, né? Muitos, não, mas ele não tirou, ele não anunciou que tirou. A Rússia não age assim, os comunistas não agem assim, né? Mas ele não está atuando como o ministro das Relações Exteriores. Deve estar em casa, descansando, assistindo desenho animado. Não sei se tem desenho animado na Rússia, mas deve ter, tem sim, brincadeira. Bom, então essa é a situação da Rússia. A Rússia está mal. Eu vou dar a minha previsão, que eu já disse aqui. Agora, esse ano, acho que não vai acontecer nada. O Putin disse que essa guerra vai ser longa ainda. É que ele está esperando que ele vai conseguir dinheiro para sustentar mais. Se ele conseguir dinheiro, ele vai sustentar para mais de um ano, pelo menos um ano. Mas eu acho que se a situação estiver como está, as sanções continuarem e a Ucrânia, apoiada pela Europa, conseguir resistir até o fim da primavera, ou vamos dizer assim, até meados do ano que vem, né? Até ali por junho, julho, a Rússia vai entrar em caos. Ruptura, ela já está em caos, mas a ruptura econômica vai haver, ela vai paralisar. E aí não vai mais conseguir andar, não tem jeito. Ele ainda tem um fôlego para se arrastar, e ele está usando esse fôlego para se arrastar ali em Pokrovsk, alguma coisa em Kharkiv, que é ali na região de Kupiansk e em Zaporizhia. Mas se não vier nada, eu acho que essa economia, lá pela metade do ano que vem, talvez ali na primavera, ele vai entrar em colapso. E aí não anda de lado nenhum. E então eu acho que eles estão urdindo um plano diabólico entre o ditador da Rússia e o presidente americano para salvar o Putin, né? Porque se ele não fizer isso e houver a ruptura, o Putin e o seu regime estão fora. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se, compartilhem, ajudem o canal a crescer e não esqueçam do like. É muito importante, façam seus comentários. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.